O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhe: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, não fiquem vermelhos, sejam verdadeiros. Vocês me amam?
Vocês me amam? Ó, a falsidade. Quando nós somos interpelados, alguém nos faz esse questionamento, é algo avassalador. Porque quando alguém me pergunta, você me ama? O que vem à minha mente? Quem é essa pessoa? O que ela fez por mim? O que ela já me feriu, o que não me feriu, ou o que eu fiz por ela? Vem um mundo de coisas na nossa mente. Embora hoje as pessoas conhecem ontem e amanhã está dizendo eu te amo, meu amor da minha vida, amor é muito profundo. É algo que mexe profundamente no nosso interior. Talvez quando eu pergunto a vocês aí se me amam, mas ele é metidinho, ele, naquele dia não virou a cara para mim, aquele momento, vem tudo na mente. Venha o que a pessoa significa, ou aquilo que ela impactou positivamente ou negativamente na nossa vida. E essa pergunta tem um motivo, de Jesus a Pedro, que vamos chegar nela. Antes, são duas partes desse evangelho. Primeiramente, estamos aí no pós-ressurreição. Jesus já havia aparecido a Pedro, particularmente, e 2 vezes mais à comunidade. Pedro, com mais 6 pessoas, 6 discípulos, ou seja, 7. 7 no mundo bíblico é algo que significa totalidade. Então esse evangelho é muito mais do que uma cena que aconteceu. Ele, podemos interpretá-lo como uma página, uma crônica, algo além. O que a comunidade quis dizer ao escrever esse livro. Na verdade, esse é um acréscimo no Evangelho de São João. 7 significa totalidade. Ou seja, a totalidade dos cristãos, puxados por Pedro, o Papa, aquele que Deus deu o poder, este decide ir pescar. Eu vou pescar, diz Pedro, que pode ser interpretado de algumas maneiras. Primeiro, Pedro voltou a pescar, ou seja, cansei dessa vida, doei 3 anos a este homem, desisti, vou voltar à minha vida regressa. No início, como pescador. Pode ser que Pedro tenha voltado à sua prática primeira, só que desiludiu e não conseguiu nada. Ou podemos entender que eu vou pescar seja de fato Pedro indo com a comunidade cristã, indo evangelizar. Porque eles entram numa barca, a barca é símbolo da igreja, eles numa barca vão no mar de Tiberíades. Tiberíades, Galileia, tudo no mesmo mar. E que não é mar, é um grande lago, é um lago grande. Só que para o mundo semita, judaico, quando coloca mar, o mar significa, simboliza toda a força contrária divina, tudo aquilo que é do mundo. Então, a comunidade cristã toda entra no mar da vida, à noite, ausência da luz, ausência de Deus, eles vão então evangelizar, eles começam a evangelizar. Só que nesse momento não pesca ninguém, ninguém é fisgado, eles não impactam, não convence. É aquele vendedor que quer vender alguma coisa, mas não me convenceu. Por que não? Eles voltam de manhã, amanhecendo, e aí veio um homem na praia, que mais uma vez Jesus não é reconhecido, aparentemente, fisicamente, mas pelos sinais que ele faz. Abra um parênteses. Quando nós morrermos e ressuscitarmos, também nós não seremos com a mesma face. Glória a Deus, né, gente? Porque entrar com a eternidade, com a sua cara, misericórdia, né? Será que a gente vai se reconhecer depois? A mulher chega para o marido: ei, nada, filha, acabou. É até que a morte o separe, some da minha vida, vai para outro canto do céu, ó, vira e fica lá, ó. Será que talvez as mães vão reconhecer os filhos? Poderemos até nos reconhecer, mas nós não nos iremos nos pertencer.
mãe não terá o seu filho, não será dela, porque todos nós seremos de Deus. Então aproveitem quando está aqui na terra, viu, gente? Gruda agora, abraça agora, porque depois não mais será seu. Fecha parênteses. Então eles encontram um homem que pede. De dia, este homem diz: na margem, não mais do que 100 metros. Gente, 100 metros do mar é quase que nada em termos de pescaria. E eles, não sei porquê, obedecem àquela voz e jogam a rede. E por incrível que pareça, na margem e não na profundidade, eles pescam grandes peixes, 153 grandes peixes. A comunidade primitiva queria para o alto mar, ou seja, queria pular para fora. Mas Cristo, a princípio, os trazem para a margem, ou seja, começa por aqui. Não queiram ir para fundo, não, comecem por aqui. O número 153, nós não temos uma explicação teológica única. Desde os primórdios do cristianismo, muitos tentaram interpretar o que significaria esta numerologia. Segundo alguns, talvez seja a quantidade de povos conhecidos naquela época. Ou seja, o evangelho então chegou à totalidade, aos 153. Ou simplesmente um número. Mas ali trouxeram. E quando chegam, reconhecem a princípio que é o Senhor. Pedro está nu. Nu por quê? Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Quando Adão peca e desobedece, ele fica nu e põe aquelas tapa-sexo ali na frente. Pedro reconhece o seu pecado, ele percebe o seu pecado e ele percebe a sua nudez e que ele não está revestido de Cristo. Por quê? Porque há poucos dias atrás ele havia traído Jesus. Ele chega, imagino eu, cabisbaixo, morrendo de vergonha, sem capacidade de olhar para frente. Há poucos dias ele traiu alguém e a sua traição foi causa de morte. Ele abaixa a cabeça, ele vê o pão, ele traz o peixe. Jesus ali, pão e peixe, simboliza a Eucaristia. Então ele celebra como se fosse celebrando a Eucaristia, simbolizado. Ele vê Pedro cabisbaixo, com vergonha, culpa. A refeição toda, Pedro de cabeça baixa. Foi quando então Jesus chega a Pedro, depois de saciados. Eu imagino Pedro pegando aquele pão, comendo, descendo amargurado. Gente, a culpa é um dos piores sentimentos que nós trazemos. Quando nós traímos alguém ou ferimos alguém, ou a nós mesmos, isso machuca demais. E a gente não tem coragem de levantar a cara. Muitas são as pessoas que dizem: eu não vou à igreja, não sou digno de lá. Ou quando vem, e aí de repente na comunhão o povo vai levantando e ele ficando no banco, porque ele não se sente digno, ele não pode comungar. Aquilo vai apertando o coração, que ele vai pensando: eu não volto mais aqui. Eu não vou voltar mais aqui. Eu não posso comungar. Eu não tenho esse direito. Eu tenho o meu pecado, não sou digno, e eu não volto. Dá vergonha. A culpa se martirizando. A culpa, muitas pessoas nos procuram no confessionário, e são muitas pessoas que vêm N vezes confessando um pecado que cometeram há tantos anos atrás, mas que elas não se perdoaram. O não perdão, a culpa que a pessoa carrega, trava ela toda. Ela não consegue ir para frente, ela não consegue transmitir, porque sempre que ela for falar do amor, eu não amo, olha o que eu fiz. É aquela imagem que vai voltando à nossa cabeça
olha o que você fez, olha o que você fez ontem, olha o que você fez ontem, olha o que você fez semana passada, né? Realmente não posso. E aí o sentimento de culpa vai me travando, e quando eu vou pescar com esse sentimento, eu não pesco ninguém. Quando eu vou falar do amor de Deus para alguém, eu não consigo convencer ninguém. Por quê? Porque eu estou preso à minha culpa. Há uns poucos anos atrás, não muitos, 2, 3 anos talvez, que eu me lembro na minha mente, que eu lembrei agora há pouco, não lembrava, nem falei hoje de manhã. Eu passei por uma situação pessoal em que eu me senti muito culpado. E eu machuquei a mim mesmo. E ali, eu lembro que eu ia correr no calçadão ou na areia da praia à noite, chorando e ao mesmo tempo dizendo: eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me perdoo. Se eu não vivesse, não assumisse isso, eu não poderia nunca me libertar. Quando Jesus chama Pedro à parte e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Por que ele perguntou isso? Na quinta-feira santa, quando Jesus fala da traição e tudo mais, Pedro diz: eu não te abandonarei, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro vai dizer: olha, eles podem não te amar tanto, mas eu estarei aqui. E Pedro trai. E isso estava grudado na mente dele. Quando Jesus pergunta, não é para jogar na cara de Pedro a sua traição, é para que Pedro pudesse trazer à tona aquela noite e se libertar. Lógico que Pedro lembrou da noite fatídica da sua vida. Ele diz: sim, Senhor, te amo. Só que Jesus percebe que ainda ele não foi curado. E aí diz Jesus: Pedro, eu sei que você fez, mas apacenta as minhas ovelhas. Pedro continua cabisbaixo. Segunda vez. O processo de cura na nossa vida não é automático. 3 vezes é o tempo, pode ser 3 dias, 3 meses, 3 anos. É um período que nós precisamos de sermos curados de nossas chagas, porque se não for assim, nós não iremos pescar nada em ninguém, porque o que vai nos travar? A nossa culpa, o nosso pecado. Terceira vez: Pedro, tu me amas. Aí pronto, arrebentou Pedro. Lembrou das 3 negativas, lembrou daquela noite, lembrou de tudo. E aí Pedro ficou triste. Eu imagino que esse homem deve ter chorado muito naquela hora. Mas era necessário. Quando nós passamos por algum trauma, feridas que seja, tem gente que opta, não toca no assunto, não toca no assunto. E tem coisas que são intocáveis numa família, numa situação. E aí ficamos pondo panos quentes, e a gente fica fingindo uma hipocrisia sem fim, que está todo mundo feliz, mas não está. E temos que tocar, falar, colocar ali, pôr a mão na ferida. Só assim, não é um masoquismo, mas é uma forma de libertar daquilo que nós vivenciamos, marcas profundas que feriram a nós ou que nós nos fizemos a nós mesmos. Temos que falar sobre isso. Não podemos pôr debaixo do tapete. Quando Jesus questiona Pedro, é justamente para isso, para curá-lo. Curá-lo. Chorou, 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 chorou. Só que em vez de encontrar ingratidão de Jesus, Pedro foi amado. E Deus em Cristo renova: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei, Pedro, eu sei o que você fez, eu sei o seu pecado. Deus sabe, mas ao mesmo tempo Ele diz: olha, eu continuo entregando a você a graça. E Ele nos pergunta: você me ama? Eu só quero que você me ame. Eu só quero que você me ame. Quando Pedro aprendeu a misericórdia, vivenciada na carne, ele soube pescar. Olha a primeira leitura de hoje. A primeira leitura mostra uma comunidade redimida,
sem medo, destemida, que começa a anunciar, é presa, é condenada, é colocada na prisão, e eles se sentem alegres por serem presos e voltam a pregar, são proibidos e eles continuam, porque não tem mais medo, não tem mais culpa, porque eles sabem que estão vivendo e pregando um amor que eles experimentaram na carne, não um amor intelectual, não é um amor racional, é um amor carnal, um amor com vísceras, um amor de dor, de lágrimas, um amor que eles vivenciaram profundamente. E é isso que dá empatia, é isso que faz chegar ao coração das pessoas, isso que é verdadeiro. Chega de pregarmos mentiras. Eu amo a Deus, gente, mas eu sou como Pedro, eu peco demais. Às vezes vem celebrar a missa e fala assim: meu Deus do céu, estou aqui de novo, Deus, nem sou digno de aqui estar. Ele pergunta: você me ama, Anderson? Oh, meu misericórdia, eu te amo, mas eu te traio. Eu te amo, eu quero dar minha vida inteira, mas eu te traio, eu peco, eu não sou a sua referência, eu sou um padre, deveria ser um exemplo de alegria, de felicidade, de tudo, de amor, mas eu não consigo ainda ser isto. Mas eu sou seu representante aqui, mas é difícil. Jesus, você me ama? Eu te amo, Jesus, eu te amo, mas basta isto. Basta que você me ame, porque eu continuo a renovar em você a graça. Essa é a experiência da misericórdia, gente. Quem não faz a experiência da misericórdia divina, não prega o amor verdadeiro. Mas não preciso passar pelo pecado para poder encontrar a misericórdia. Eu posso encontrar a misericórdia mesmo sem ter pecado. Eu já termino já contei várias vezes para você essa experiência de Santa Teresinha, menina de Jesus. Ela dizia: eu nunca cometi nenhum pecado mortal. Como é que eu vou saber se eu sou amada por Deus? Parece que Deus ama mais quem peca do que aquele que não peca. É mais fácil viver o amor de Deus de quem errou e voltou e foi abraçado, do que aquele que não pecou. Foi quando então ela faz a experiência da pedra. Ela diz o seguinte: a mãe aí com as crianças, né? Uma criança vai e tropeça na pedra e cai e machuca. Logo a mãe vem e cuida. A criança, ela se sente cuidada e amada quando ferida, e o pai e a mãe cuidam. Mas se a criança não cai, ela pode talvez não ser amada, mas quando ela descobre que ela não caiu, porque antes o pai tirou a pedra da vida dela, ela foi muito mais amada do que aquela que machucou. Santa Teresinha percebe que, mesmo que não cometeu nenhum pecado mortal, ela foi sim amada profundamente por Deus. Enquanto eu não fizer a experiência da misericórdia e do amor de Deus, a minha pescaria, a minha pregação, a minha palavra não vai vir ninguém, não vai atingir ninguém. Vai ser uma noite vazia, uma noite fria, e vou voltar para casa com o barco e a rede vazia. Mas aqueles que são tocados pela misericórdia, Pedro volta totalmente modificado. Porque antes o que carregava? Culpa do seu pecado. Depois daquela manhã, ele saiu leve. Sim, Pedro é pecador. Papa Francisco é um pecador. Padre Anderson é um pecador. Dom Dario é um pecador. Todos nós aqui somos todos pecadores. Mas a nós pecadores Jesus pergunta: você me ama? Só isso. Como você ama a Deus? Sim, pecado sempre o teremos. Mas o que Ele quer de nós é que nós experimentemos que é Ele que faz em nós. Somente Ele. Não é a nossa força, não é o meu querer, não é o meu ir entrar no mar da vida, se não tiver a palavra dEle. Pedro, depois disso, recebe o convite: segue-me. E ele então seguiu. Sigamos também o Senhor, mesmo em nossas fraquezas, e assim pescaremos.
Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.